você tem sua Bíblia aí, abre ela comigo em Cantares. Eu quero orar antes. Espírito Santo, eu quero seguir você, seguir sua presença. Eu estou tão faminto e desejoso do seu toque. Eu quero pedir que você capture o nosso coração essa manhã e atraia os nossos olhos para aquilo que você está falando. Tira a nossa mente das distrações, o nosso coração das inquietações. Nós queremos estar fixados na sua palavra. Em nome de Jesus. O livro de Cantares é talvez um dos livros mais difíceis para se pregar, porque ele tem uma linguagem de um relacionamento entre um homem e uma mulher, e por mais que você não talvez se assuste, tem uma linguagem sexual e erótica. Não confunda erótica com pornográfica, são duas coisas diferentes, então não confunda. Mas a linguagem do livro de Cantares é uma linguagem da relação de um homem com uma mulher, da paixão de um homem por uma mulher e de uma mulher para um homem. Inclusive é muito usado para falar sobre sexualidade no casamento. Mas não é a única interpretação do livro de Cantares. Então muita gente tem barreira porque ele é um livro poético e que tem essa conotação. Não é um livro tão doutrinário, mas é um livro profético e de figuras que apontam para realidades espirituais. Então os rabinos, por exemplo, se você for em Cantares lá no capítulo 1, vamos só dar um exemplo do que eu estou tentando explicar. Versículo 2, já começa assim, ó: beija-me com os beijos da sua boca. Como que eu vou relacionar isso com Deus? Deus me dá um beijo na boca? Então a pessoa já trava. Peraí, como assim beija-me com os beijos da sua boca? Então os estudiosos dizem e usam, os rabinos judaicos, que beijar com os beijos da boca tem a ver quando Deus nos beija com a sua palavra. Então existe uma expressão no judaísmo que é beija-me com os beijos da Torá, porque a palavra de Deus sai da boca de Deus, né? Procede da boca de Deus. Então os rabinos, eles interpretam isso pegando a figura do Deus noivo e do seu povo, Israel, a noiva. No nosso caso, Israel, a igreja, é um povo só, a noiva de Cristo. Então, o livro fala também sobre o relacionamento da igreja com Jesus. E ele é um livro de uma progressão. Se você for estudar o livro todo, você vai ver que ele fala de uma jornada. Inclusive, falando nisso, tem um livro aqui na livraria chamado A Jornada, todo ele baseado no livro de Cantares, escrito pela Jennifer Roberts. É sensacional o livro para você ter um entendimento disso que eu vou falar um pouco. Eu estou sendo muito abençoado pela leitura, já tinha estudado antes, mas o livro dela é muito perfeito. Teologicamente e de forma devocional vai te conduzindo. Então ele mostra uma progressão de como a igreja como é a nossa vida no início, quando a gente converte, e como ela deve ser no final. A gente precisa ser no final uma igreja madura. Então está falando tanto de igreja no sentido de igreja coletiva, mas também individualmente, uma jornada de maturidade. No capítulo 4, a noiva aqui começa a entrar num processo de maturidade. E quando a gente pensa em maturidade, algumas coisas vêm na nossa cabeça que não são erradas. Mas quando eu penso assim, eu sou maduro, então quando eu sou maduro, eu estou pronto para começar a pregar. Ou eu sou maduro, eu estou pronto para ser um pastor. Ou quando eu sou maduro, eu estou pronto para discipular alguém, ou ser líder de louvor. Nós pensamos nessas funções. E não é errado, mas raramente a gente pensa em maturidade. Quando a gente pensa em maturidade, a gente pensa em convidar o Senhor para nos provar. É uma maluquice, né? Quando essa igreja fica madura, ela não para, ela quer ser mais madura ainda. Então ela faz um convite para o Senhor: Senhor, eu quero ser mais esticada,
e envia as suas provações. Arrepiou aí? Não, né? Ninguém quer ser provado. Porque o nosso cristianismo foge do sofrimento. E a gente faz tudo para fugir do sofrimento. A gente é anti-sofrimento. A gente faz tudo na vida. E principalmente se você for homem é muito pior. A mulher vai no médico 5 vezes por minuto. O homem está com um tumor no testículo. Ele fala, não, é só uma coceira. E ele não vai no médico. Por quê? Porque ele está com medo do sofrimento. Ele está com medo do diagnóstico. E a gente é assim como igreja. A gente não quer sofrimento. Só que a Bíblia é muito clara que existem 2 tipos de sofrimento. Existe o sofrimento porque você está abraçando a dor do amor. E quem ama sabe que amar dói. A paixão dói. E existe o sofrimento porque nós vamos ser perseguidos por causa da justiça. E os 2, a Bíblia fala que a gente tem que abraçar com alegria, maluquice. E ele fala que se você não abraçar essa provação, você nunca vai ter a sua fé brilhando como ouro. E ele fala isso, que a prova é tipo prova na escola. Qual nota você tirou? Tirou D? Nem sei mais se é esse negócio. Estou tanto tempo fora da escola que eu não sei mais. Toda hora muda. É o quê? 5? É J? É o que é, gente? E fica falando, não entendo nada. Ou seja, você tirou a menos da média, tem uma coisa que acontece. O que você tem que fazer? Recuperação. A vida espiritual é assim também. Então você sempre vai ser provado. Só que tem gente que está em recuperação há 50 anos. Ele nunca passa de série na vida espiritual. E ele não entende por que o tipo de sofrimento não muda. Não muda porque você tem que sofrer a mesma coisa até você sair daquele lugar melhor. Porque o propósito da provação ou do sofrimento é que a sua fé fique mais brilhante, é que o seu relacionamento com Jesus fique mais vibrante. Então, quando a gente abraça o sofrimento da dor, do amor, significa que a gente fica enfermo de amor. Esse é o tema da minha mensagem: como ficar doente de amor. E a gente cria um mecanismo no nosso coração que eu chamo de calo. Tênis novo significa vai ter ferida. Só que de tanto usar o tênis, caleja. E aí não dói mais. E aqui é o seguinte: a gente está acostumado com as palavras avivamento, precursores, oração, meditação. E essas palavras vão se tornando comuns e corriqueiras. E elas mesmas criam um sistema de calejamento no coração, que a gente fala, e você não sente nada. Porque você calejou de tanto ouvir a mesma coisa e não abraçou esse convite. Senhor, envia os ventos de provação, porque eu não quero ficar familiarizado com esse lugar. Eu quero que você envie testes. Você está comigo? Você aprende a somar, depois você tem que aprender a multiplicar, depois dividir, depois entram as equações. Você sempre vai ser mais exigido. Se você ficar só no 2 mais 2, você não vai crescer intelectualmente, e você não pode avançar para novos níveis. É a mesma coisa no nosso relacionamento com o Senhor. Você não está crescendo porque você está fugindo de abraçar essa dinâmica. Então, capítulo 4, quando a igreja fica madura, ela faz um convite para Jesus. No verso 16 do capítulo 4, ela diz assim: desperta, vento norte, vem tu, vento sul, e assopra no meu jardim, e espalha a fragrância dele, a fragrância de Jesus, que o meu amado entre no seu jardim e coma os seus frutos deliciosos. Essa noiva está frutificando, porque ela está conectada em Jesus na videira, e ela deu frutos. E agora Jesus veio comer os frutos desse relacionamento. Os frutos do relacionamento que Jesus está se alimentando,
ou seja, que nutre o coração dele, é maturidade. E aí ela convida, sopra o vento. Vento na Bíblia fala de tribulação. Sopra o vento, é ela que está chamando a parada. Sopra o vento no meu jardim. O jardim é a noiva, porque é onde Jesus se relaciona, mas o jardim é o relacionamento. Então ela está falando assim, dá uma chacoalhada no meu relacionamento contigo. O jardim era o lugar onde ela encontrava ali com o noivo, debaixo da macieira, e onde eles tinham um relacionamento. E ela está falando, está muito parado. Eu já cresci até aqui, mas eu preciso crescer mais. Você está vindo se alimentar daquilo que já desenvolveu, mas eu estou abraçando a responsabilidade de convidar você a exalar o seu perfume. E Paulo fala sobre o perfume do conhecimento de Deus. Ela está falando o seguinte, eu quero te conhecer mais. Eu quero o seu perfume. Eu quero esse perfume que é o seu conhecimento. Então ela está dizendo, eu quero abraçar a comunhão dos seus sofrimentos. E um homem na Bíblia que fez isso foi Paulo. Ele abraçou a comunhão dos sofrimentos, porque ele dizia, no fim da vida dele, não julgo ter alcançado, depois de ter feito tudo o que ele fez, ser o maior apóstolo da história da igreja, depois de Jesus, óbvio, ele está dizendo, eu não alcancei ainda. Se Paulo no fim da vida não alcançou, o que será de nós? E nós estamos contentes, contentados com o nível que a gente está, e essas palavras, essas pregações, tudo que a gente ouve, acostumou o nosso coração. E a gente não emociona mais, a gente não chora mais, a gente não fica mais em crise. Porque está calejado de tanto ouvir, ficou ouvindo, acostumou. Então o que tem que fazer para não acostumar? Venta, vento norte. Sopra, vento sul. Me bagunça. Mexe com minha estrutura. Quase a musiquinha do cara, né? Mexe com minha estrutura, para todas as feridas. Mas não é para sarar a ferida, é para abrir uma. Só está errado aí. Porque é para criar uma ferida de amor. E ela faz esse convite, que o meu amado entre no seu jardim, coma dos seus frutos, mas que ele entre com um vento. Será que a gente está querendo crescer mesmo? Será que a gente está disposto a sair desse lugar e convidar o Senhor a vir com a sua patrola? Não é o diabo, é Deus. É Deus que está vindo te amassar. É Deus que está vindo te quebrar. É Deus que está te esticando. Quando a Bíblia fala que Jesus crescia, em Lucas 2, diz Jesus crescia em graça diante de Deus e dos homens. A palavra crescia no grego é como um ferreiro que bate no ferro quente. Então o pai pegava Jesus, botava no fogo, e ele queimava no fogo das provas, e o pai vinha com um martelo e batia no ferro amolecido pelo fogo, e ele esticava. Em Hebreus fala isso, que Jesus aprendeu obediência por meio de tudo que sofreu. Então se você quer cristianismo, quantos aqui querem cristianismo bíblico? Você vai sofrer. Vai doer, Keila. E no final, se você corresponder bem, você vai sair mais maduro. Capítulo 5. Entrei no meu jardim, minha irmã, noiva minha, para colher a mirra com as minhas especiarias. Comi o meu favo com o mel e bebi o vinho com o meu leite. Ele aqui ainda está pegando a herança que ele tem no relacionamento, essas coisas que o alimentam, mel, leite. Essa noiva é madura e tem o que dar de alimento para o Senhor. E quando ela entra no nível de maturidade, diz no outro versículo, comei amigos e bebei o quanto puderem, ó amados. Ela começa também a ser provedora de alimento para o corpo de Cristo. Então ela não só alimenta Jesus com seu relacionamento, mas agora ela está falando, galera, se acheguem a mim, eu tenho para dar. Tem gente que tem um cristianismo tão fraco que ele está no soro.
tudo que ele tem é só para ele. Ele não tem como dar para ninguém. Ele está lá na UTI, ele está respirando por aparelhos. Como que ele vai cuidar de alguém? E aqui essa noiva não, ela está falando: vem, eu tenho para dar. Eu cresci. E eu não só cresci. O sinal da maturidade é que quando você é maduro, você quer ser mais maduro. Não tem um nível que você chega e fala: estou bom, estou pronto, sou doutor em conhecer Jesus. Não, ela quer crescer mais. E porque ela quer crescer mais, ela tem para dar. Ela está falando: eu tenho como alimentar os meus amigos. Então venham todos e comam. Verso 2: eu dormia, mas o meu coração vigiava. Escutai, é a voz do meu amado, está batendo a porta. Parecido com o Apocalipse, quando Jesus bate a porta. Abre a porta, minha irmã, amada minha, pomba perfeita. A minha cabeça está molhada de orvalho e o meu cabelo está com a umidade da noite. Essa é uma figura de Jesus do lado de fora, pegando a umidade da noite, da meia-noite. No momento escuro, Jesus está num lugar de desconforto. E no lugar de desconforto, quem gosta de ficar meia-noite na chuva? É legal? É maneiro? Não. Olha o que ele está fazendo: batendo na porta. Para quê? Vem para a chuva comigo, neném. Vem se molhar comigo nas águas do sofrimento. E a gente está dormindo. E está lá fora, meia-noite, chovendo, incômodo. E está lá: vem, eu quero que você me siga nessa jornada de abraçar a dor. Vem comigo. E o nosso coração está ali dormindo, e ele está querendo, e ele persevera. E a noiva diz: já tirei minha túnica, terei que vesti-la novamente. Já lavei os meus pés, terei de sujá-la novamente. O meu amado então começa a forçar a abertura pela porta. Ele começa a forçar a porta para abrir, para que a noiva perceba a busca dele. Quão desesperado ele está em te convidar para se envolver naquilo que ele quer fazer em nós, em você, em mim. E essa expressão, já tirei a minha túnica, não é negativa. É no sentido de que essa é uma noiva mesmo. Ela se despiu do velho homem. Não tem por que se vestir. Ela está vestida com justiça. Os seus pés já estão lavados. Ela já foi lavada com a palavra. Então agora ela está pronta para levantar e seguir o amado dela nessa jornada de sofrimento. O meu amado passou a mão pela porta e o meu coração tremeu por causa dele. Então o que acontece? Ela se levanta para abrir a porta ao seu amado. E ela só tem o que dele? Só o óleo. Não tem mais a presença. Porque diz: eu abri a porta, verso 6, e o meu amado já havia partido. Já tinha ido embora. Diga comigo: o meu amado partiu. Esse é o primeiro sofrimento que você vai abraçar. É muito louco. Ele vai te chamar para sofrer. Quando você se levantar, ele vaza. E aí você começa a sentir o batismo da presença da ausência de Deus. A ausência de Deus dói. E Deus não está fazendo isso porque Ele quer te punir. Ele está fazendo isso porque Ele quer que você vá em regiões mais profundas. Eu passei por um inverno terrível. E sabe o que acontece com a árvore no inverno? Antes do inverno, a árvore encontra nutrientes nas camadas mais superficiais. Tem sol, às vezes tem chuva no verão, não é isso? Então os nutrientes são acessados de forma mais fácil. No inverno não. No inverno, para a árvore achar nutrientes, ela tem que fixar raízes profundas. E eu estava lendo os meus caderninhos de Montemor, de 1 ano atrás. E inclusive vão ser várias pregações daqueles cadernos. Cara, que coisa linda. Eu comecei a achar um nível de relacionamento com Jesus que eu nunca experimentei antes no inverno. Quando tudo externo estava feio, as folhas caíram, não havia frutos, só galho seco.
Jesus tinha se retirado. A presença dele eu não sentia fácil, eu não era tocado fácil. E a gente começa a fazer aquela parada de, cara, vou confessar os meus pecados, vou confessar os pecados dos meus pais, tem que fazer um sozo, tem que fazer um desencapetamento total. Tem alguma coisa errada porque eu não consigo sentir Deus. Será que eu estou dando brecha? Dizem que é seta. Começa a vir vários folclores evangélicos na sua cabeça, mas não é. Deus se retirou de propósito. E abraçar isso dói. Às vezes você está vazio, você está cansado, você está se sentindo até às vezes depressivo. Não é o demônio, é Deus que se retirou. Mas aí o que a gente faz? A gente tampa isso com outras coisas, com outros amores, com outras buscas, com entretenimento, com dinheiro, com futebol. Gente, futebol é legal, mas é diversão, não pode ser um ídolo. E a gente preenche o nosso coração com essas coisas e adormece, fica adormecido. E aí você se acostuma em viver sem ele, porque tem outras coisas que te distraem, que te completam. Então quando eu fui para Montemor, não tinha nada que me completasse. A cidade é terrível, não tem entretenimento, não tem nada, não tinha nada. Tinha os meus filhos, tinha minha família, mas não tinha agenda, não tinha pregação, não tinha nada legal, ninguém me convidava para pregar. E mesmo depois que eu voltei, as pessoas não me convidavam para pregar, não tinha nada para me distrair. E eu não encontrava alimento fácil. Para encontrar alimento eu tinha que ir fundo. Exigia maior concentração, exigia maior atenção à Bíblia, exigia uma agenda mais forte para poder ficar com a Bíblia. E ficar com a Bíblia seco, até achar água. Isso desenvolve um sistema de raízes, que desenvolve um sistema de cristianismo inabalável. Abraçar a dor da ausência de Deus. Venta vento do sul, venta vento norte. Ele bate na porta, você levanta para correr, ele mete o pé. E agora você não tem nada, você só tem um pouquinho de perfume da maçaneta. E o meu amado foi embora. Ele já tinha partido. Quase desfaleci porque ele foi embora. Procurei ele, mas não encontrei. Chamei ele e ele não respondeu. Quantas vezes eu chamei e ele não respondeu. E eu não consegui entender que ele estava querendo provocar em mim. Vem mais fundo. Você já foi um nível aqui, mas agora tem que acontecer alguma coisa que você não está prestando atenção. Então eu vou sacudir você, para te levar a fundo. Essa é a fase da poda. O que você quer? Ser podado ou cortado? A poda serve para crescer novos frutos. Mas se você é cortado, não nasce mais nada. E é isso que Jesus fala. Se você quer ter novos frutos, ou seja, cara, você quer amadurecer mais? Quem quer dar mais frutos para Jesus aqui? Ele vai te podar. Você está estagnado. Então vai vir a poda. E a poda dói, porque dá um corte no galinho aqui. E é a fase que às vezes ele se retira. Então o que acontece? Produz em nós busca. Verso 7. Encontraram-me os guardas quando faziam a ronda. Os guardas dos muros espancaram-me, feriram e arrancaram o meu manto. Os mesmos guardas que protegem a noiva no capítulo 4, agora são os guardas que arrancam o manto da noiva. Sabe o que é manto? Influência ministerial. Quantas vezes Deus usou líderes
para me remover a influência. Quantos aqui eram de igrejas antes daqui e eram líderes lá e não são aqui? Tá com mão de Horácio. Você tem que perceber que Deus usa liderança e a autoridade espiritual para remover você de cena. E a maioria fica ofendido. A questão é, você sabe crescer no escuro? Seu manto foi tirado, mas você sabe crescer no escuro? Você sabe crescer sem ser visto? Você sabe crescer sem ser elogiado? Quantas vezes eu queria o elogio do meu amigo Sérgio Ponce? Quantas vezes? E quantas vezes ele vinha e, caraca, me arrancava tudo que eu tinha. Me arrancava o púlpito, me arrancava a influência, me arrancava a liderança. E eu ficava ofendido com aquilo. E na verdade era um convite, Jesus falando, cara, eu quero que você me tenha somente a mim. Eu quero que você ame a mim. Tem gente que não consegue ser apaixonada por Jesus se não tiver em tempo integral. Tem gente que não consegue ser fervoroso para Jesus se não tiver envolvido em alguma atividade ministerial. Então os guardas, que são as autoridades espirituais, vão te espancar. Vão ser um instrumento de Deus para arrancar o seu manto. E olha o que acontece com a noiva. Arrancaram-me o meu manto, me espancaram e me feriram. Ó filhas de Jerusalém, eu as faço implorar. Se encontrarem o meu amado, digam, eu estou doente de amor. Quem são as filhas de Jerusalém? São os cristãos imaturos. E eles ficam em crise, os cristãos imaturos, quando encontram um cristão que não tem ministério, que não tem plataforma, que não tem network, que não tem 10 mil, 15 mil pessoas no Instagram, que está passando por um deserto da ausência de Deus, não recebe nenhuma oportunidade ministerial, e ao mesmo tempo a pergunta dessa pessoa é: onde está o meu amado? Onde está o meu amado? Digam a ele que eu estou doente de amor. Eu não estou doente porque tiraram o meu ministério, eu não estou doente porque me tiraram a influência, eu não estou doente porque eu não estou sentindo a presença, eu estou doente porque eu estou com fome de me relacionar com Ele. Onde está o meu amado? Digam a Ele, eu estou doente. E esses cristãos carnais não entendem, eles dizem assim, verso 9, quem é esse amado? Mais que outro amado. Sabe o que o cristão carnal está dizendo? Por que você está tão apaixonado por Jesus? Tem o clássico agora. Tem um cineminha. Cara, se envolve com o ministério. Porque um cristão carnal, ele está falando assim, cara, por que você está apaixonado tanto por Jesus? Tem tanta coisa na vida, está bitolado. Vamos curtir, tem muita coisa prazerosa. Ou seja, um cristão carnal tem um monte de amantes, tem vários amores rivais. E ela está falando, não, você não está entendendo. Ela falou, quem é esse amado? Porque você está ferida. Os guardas te espancaram. Às vezes a gente olha as feridas e a gente acha que é o diabo, a gente acha que é a pessoa, a gente leva para o lado pessoal. Não, Saul foi um instrumento de Deus na vida de Davi, para Davi não virar Saul. E a gente fica querendo guerrear contra líderes, e a gente tem coração rebelde. Era necessário um Saul para fazer nascer um Davi. Porque quando Absalão quis tomar o trono do rei Davi, ele falou, beleza, talvez Deus queira me tirar do trono, e eu não vou mover um dedo para defender a minha posição. Porque Davi foi amassado pela submissão a um líder tirano. Ele foi fiel a um líder tirano.
Deus já tinha removido Saul. Saul já tinha demônios no corpo. Não tinha nenhuma coisa que faria Davi ser submisso àquele homem. E quando ele corta um pedacinho do manto, ele sente que feriu a autoridade do rei. As pessoas às vezes confundem quando eu falo Davi teve o zelo da casa de Deus e ele foi mal compreendido. Sim, ele foi mal compreendido. E as pessoas levam no sentido assim: os meus líderes não vão entender o que eu tenho, porque eu tenho o zelo da casa de Deus. Não, Davi nunca se rebelou contra um líder. Quando Saul morre, ele pranteia. A noiva está ferida, espancada. O que eu vou fazer? Desviar. Estou ferido, estou ofendido, ninguém me ama. Onde está o meu amado? Que é esse amado mais do que o outro para que você me faça jurar? E ela diz no verso 10: o meu amado brilha, e ele é o mais belo entre 10.000. Sua cabeça é como ouro. E ela começa a descrever por quê. Ela começa a descrever a beleza. Sua cabeça é como ouro refinado, e seus cabelos são ondulados como ramos de palmeiras. Os seus olhos são como de pombas. Sabe o que a pomba tem? Ela não tem olhar periférico. A pomba só consegue olhar reto. Ela está dizendo: o meu amado tem só olhos para mim. Ele só olha para mim, ele não olha para outra pessoa, ele não está interessado em outra pessoa. Jesus me quer, ele me deseja, ele anseia por mim, os olhos dele estão sobre mim. A sua face é como um jardim de plantas perfumosas. Os seus braços são cilindros de ouro, ele me segura na sua divindade. A sua cintura é como um marfim polido e suas pernas como colunas de mármore. E o verso 16 diz: sua boca é pura doçura. Ele é totalmente desejável. Assim é meu amado, filhas de Jerusalém. Não há outro como o meu amado. E eu estou doente de amor. Eu estou apaixonado. Convide os ventos do Senhor para deslocar você do conforto, da comodidade. Talvez o que você está precisando é adicionar um pouquinho de jejum. Talvez o que você está precisando é adicionar um pouquinho de corte de entretenimento. Você está distraído. Seu coração se acostumou com as palavras que você ouve. E você está muito saudável. Você precisa de um pouco de doença. A doença do amor. Até que ele seja um único do seu coração. No capítulo 8, a noiva faz uma oração. Te ponho como um selo. Eu te ponho como um selo no meu coração, como um selo no meu braço. O selo era o selo do anel do rei, que feria a cera. Era o selo do Espírito Santo. Ela está dizendo: sela minhas emoções e sela as minhas obras, porque o seu amor é mais forte que a morte, e a sua paixão é inflexível como a sepultura. E as muitas águas, as lutas, não podem afogar esse amor. Ela está dizendo: assim como a morte é certa para cada homem, assim é o seu amor sobre mim. A morte é inflexível, a sepultura é inflexível. O que ela está dizendo é: assim o amor de Deus é para comigo. O seu amor vai me perseguir, assim como a morte persegue cada homem. O seu amor vai vir atrás de mim a cada manhã. Mas pode ser que você não tenha o seu coração selado. O seu coração está calejado. E você não consegue perceber que todos os dias de manhã
é uma nova página branca para você construir a sua história de amor com Ele e deixar com que o Espírito Santo abra uma ferida no seu coração, onde você pode ter tudo na vida, cara, mas nenhuma outra coisa vai satisfazer você. Jesus vai se tornar a sua pérola de grande valor. É um convite que você tem que aceitar e é um convite que você tem que fazer, na verdade. Venta, vento norte, sopra vento sul. Bagunça as coisas e me arranca desse lugar de comodismo. Me tira da zona de conforto. Eu quero voltar a chorar por você. Eu quero voltar a queimar o meu interior quando ouvir a palavra Jesus. Entra no meu jardim, amado. Entra no meu jardim e sopra o vento que remove a inconstância, que remove a autocomiseração. Tem várias pessoas aqui em autocomiseração, ficam se sentindo coitados, porque não tem isso, porque não tem aquilo. Cara, Jesus está te chamando para construir no escuro. Jesus está te chamando para buscar um lugar no escuro. Uma frase do livro que me tocou é: uma noiva madura precisa saber tirar nutrientes de que precisa da palavra imutável de Deus e não do que sente. Quando nos acostumamos com a presença de Deus, temos a tendência de ficar confortáveis e nos guiarmos por aquilo que estamos sentindo ou sensações. A verdade sobre quem Deus é não reside no que sentimos. Ela existe mesmo antes que nós existíssemos ou sentíssemos qualquer coisa. Uma noiva madura precisa achar nutrientes no tempo de sequidão. Está posta uma mesa, está posto um convite. Basta você aceitar. Querido Espírito Santo, eu te peço que venha sobre nós essa manhã. Você está interessado em nos fazer apaixonar por Ti. Você está produzindo e fazendo eventos e coisas na nossa vida para nos atrair para esse lugar. E às vezes a gente não entende, a gente não percebe a sua mão invisível nas ações ordinárias da vida. Seja dor, seja alegria, seja bênção ou não, tudo o que você está fazendo em nós é para produzir em nós um amor inflexível por você. Remove as distrações e nos dá olhos como de pombas, que vão estar fixados em o que você está fazendo e não no que a gente está sentindo.